Boa noite para você que está ao vivo acompanhando o Flippostos 2020, a feira virtual do livro, esse evento que acontece há 15 anos em Poços de Caldas e este ano é 100% online. Os nossos agradecimentos à GSC Eventos Especiais e à NUB, que fazem tudo isso acontecer, e também a editora Sextante, a BDMG Cultural e a todas as editoras e apoiadores que acreditaram no nosso projeto. Um momento musical e muito especial aqui, porque quem entra daqui a pouco para conversar com a gente é Nelson Motta. A vida louca de Nelson Motta, autobiografia de Nelson Motta, personagem fundamental na construção da música popular brasileira e na crítica da música, na história da música popular brasileira, que será apresentado no Flippostos Virtual com exclusividade pelo crítico musical, escritor e um dos grandes conhecedores da MPB, Carlos Calado. O livro de Cupra Lua, Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte, traz as delícias de grandes momentos de Nelson Motta e indicações de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lulu Santos, entre outros. O oferecimento é da editora Sextante e quem vai dar um super boa noite para os nossos convidados é a curadora do Flippostos, Gisele. Boa noite para você. Boa noite, Calu, boa noite a todos que estão conosco. Uma alegria mais uma vez receber o Nelson Motta em Poços de Caldas. E o Carlos Calado pela primeira vez, muito bom isso, estou muito feliz, né? A gente está fazendo esse evento, já é o 4º dia nessa maratona alucinada, que eu acho que o Nelson deve saber bem como isso funciona, né, Nelson? E eu gostaria que eles entrassem, querido. Você sabe o que é alucinação, alô, não sabe? Positivo e operante. Que delícia, Nelson. Coisa boa ter você de novo aqui no Flippostos. Nossa, ano passado foi tão bom, né? Você com o Gabeira e hoje você com o Carlos. Primeira vez que o Carlos frequenta e participa aqui do nosso Festival Literário em Poços de Caldas, virtual. Né? Na próxima você estará pessoal, se Deus quiser, né, Carlos? Também. Para mim, tudo é bom, tudo é bom. Né? Sim, Nelson, coisa boa. E esse teu livro aí, olha, você sabe que... sucesso. Fala. Graças a Deus. Não, eu ia falar não, na verdade, repetir que eu tenho um apreço especial por Poços de Caldas, que diz a lenda, e diz esse livro também, que eu fui feito em Poços de Caldas e nasci 9 meses depois. Essa é a história. Então, às vezes que eu tenho aqui, cheguei no Hotel Palace, grande hotel, né? Que chama, até fantasiando que era o mesmo quarto, a mesma cama do meu pai, minha mãe e toda. Isso está no livro também, é uma das primeiras lembranças do livro, porque meu pai estava tão alucinado, tão apaixonado e louco, que casou e marcou a lua de mel em Poços de Caldas. E à noite de núpcias, saiu da festa, tudo, foi para um hotel, para pegar o trem de manhã cedo para Poços de Caldas, e ele estava morrendo de medo de perder o horário do trem, e chegou no hotel, deu-lhe uma ótima gorjeta, que ele nem podia, para o cara acordar ele às 7h15, não sei o quê. E o cara acordou ele às 7h15, mas só que o hotel era em frente à estação. Sim, Nelson. Sim, mas que delícia, eu não sabia dessa passagem sua, dessa história tão linda, eu não recebi o livro ainda, né, a Mariana vai me mandar, quem eu deixo, inclusive, um beijo muito especial ao pessoal da Sextante, sempre tão gentil, tão amável, tão bacana com a gente, mas eu faço questão de ler o seu livro, com certeza, vai ser muito bom e uma delícia saber que tem essa referência a Poços de Caldas. Tá, eu vou deixar vocês agora à vontade para baterem um papo, para iluminar o restinho dessa nossa noite, encerrar esse nosso 4º dia do Flippostos Virtual 2020. Uma alegria enorme, Nelson, ter você de volta aqui a Poços de Caldas. Obrigada, Carlos, mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado. E vamos juntos, meus amigos. Uma ótima noite para todos nós. E logo mais, a hora que vocês estiverem encerrando, eu entro de novo para a gente agradecer. Obrigada, gente. Um ótimo bate-papo para todos nós. Até já. Obrigado. Bom, Nelson, Carlos. Tudo bem? Tudo Nelson, bem. não vou cometer a redundância aqui de apresentar você mais uma vez, até porque todo mundo te conhece, né? Então, vamos ao que interessa, né? Bom,
Nelson, diferentemente do Noites Tropicais, o livro de... Bom, em primeiro lugar, assim, queria te cumprimentar pelo livro, é uma delícia de ler, é um livro super Ah, divertido e tal. Então, perfeito para férias, né, que estão chegando aí. isso. Então, é isso. Mas eu queria começar fazendo uma comparação, né? Diferentemente do Noites Tropicais, né, que foi um livro de memórias musicais que você lançou em 2000, nesse autobiográfico de Cupra-Lua, você escreve na terceira pessoa, né? E esse Sim, recurso, ele permite não só que você possa estabelecer uma distância do protagonista do livro, sim, que não por acaso se chama Nelsinho, mas também você consegue tratar esse personagem com humor e até umas doses de crítica em alguns momentos. sim, Então, eu queria claro. te perguntar assim, se você diria que se trata um mero recurso ou se essa abordagem também tem um pouco a ver com a maturidade, a maneira como você, hoje mais maduro, ah, pôde escrever uma espécie de autobiografia. Sim. Não, eu acho que essa maturidade, certamente, eu escrevi a biografia do Tim Maia, escrevi a biografia do Glauber Rocha, fiz o Noites Tropicais, que é um livro Sim, de memórias. sim. Então, essa parte eu estou bem treinado nessa linguagem. Quando eu tive a ideia, a primeira vez na vida que eu tive primeiro a ideia do título e depois do que seria o livro. Porque eu estava brincando, negócio de sorte, falei, pô, vai ser de cu para a lua. Aí o Pascoal Soto, o editor, delirou. Era quase uma brincadeira, assim, porque ele tinha me pedido para eu escrever uma autobiografia, seria uma coisa assim. Então eu resolvi. Primeiro, eu resolvi encontrar uma motivação central do livro, que é conduzido por esse personagem, que são os mistérios da sorte. Por que, Uhum. que alguns têm sorte, por que, que outros não? Por que, que a sorte chega numa hora e em outras não? A sorte é enganosa, a sorte é traiçoeira, a sorte, as coisas parecem que é uma sorte e é uma roubada, ou ao contrário, parece que é uma falta de sorte. Nada, você escapou de perder o avião que ia cair, sabe? É como uma grande metáfora dessa sorte. E a sorte, eu tenho um interesse enorme, já estudei tudo que eu pude. Não há a menor referência a qualquer explicação científica para esse Uhum. fenômeno. É mistério porque feito para ser mistério. E isso eu acho muito interessante como a grande característica do personagem do livro. E eu achei também, optei quase que imediatamente para fazer a narrativa na terceira pessoa. Eu falei, pô, eu vou contar a história de um rapaz de sorte. E claro que essa história de um rapaz de sorte tem dramas, Uhum. tragédias, fracassos, tem de tudo ali, mas é basicamente um rapaz de sorte, a história dele, e que isso poderia interessar o leitor, ver como a sorte vai se manifestando, às vezes, de forma completamente absurda na vida desse cara. Então, achei que seria um bom fio condutor da narrativa, que ficaria num clima de romance, Uhum. assim, né? E eu também, no lado da escrita, eu conheço bem esse personagem, né? Ainda mais com 30 anos de análise, eu conheço ele bem, ele não me engana, não. É, então, eu achei que contar na terceira pessoa seria uma forma de me distanciar. E vi Uhum. que funcionava, que quando os primeiros episódios, que eu me lembrava com 5, 6 anos de idade, 2 anos, meu Deus, isso não sou eu, é uma outra pessoa, não tem. Não sou eu. Isso aí é o começo de um ser humano ali, de um personagem muito interessante. Isso me deu liberdade também, Carlos, para sacanear as burrices que ele faz, para Uhum. debochar dele, para fazer críticas, e até para elogiar, quando é o caso, que o que eu, Sim. como posso criticar, posso elogiar também. Eu acho que o importante para mim é divertir o leitor, alegrar, emocionar e, se possível, esclarecer uma coisa ou outra. E, se eu conseguir isso com o livro, Carlos, é, todo
é ganho total, é tudo que eu quero. Eu não ambiciono prêmios nem nada, nem quero fazer história, né? Nada disso. Eu quero, primeiro tem que divertir o leitor. Esse é o que eu amo nos livros, né? O meu grande fascínio nos livros é quando eles me divertem, me prendem a atenção, ali, me tiram do mundo real, né? E me permitem viajar por histórias e personagens que, na verdade, cada um completa na sua cabeça, né? Porque duas pessoas não leem o mesmo livro, cada um lê de um jeito diferente. Então, eu utilizei essa narrativa também assim para dar mais liberdade, e eu acho que funcionou. Fiquei bem satisfeito com o efeito. Pena que eu só posso fazer isso uma vez na vida. Bom, você certamente conseguiu. Se você estava querendo, vamos dizer, divertir o leitor, certamente você conseguiu. E é uma leitura leve. E também tem o que eu acho interessante também essa estrutura ali com cada capítulo numerado e um leve Muito títulozinho bonito. que diz bastante. Mas também é legal que você pode brincar, você pode Claro. olhar os títulos e ir direto num título que te interesse. De repente até, quer dizer, então isso é bacana, porque você pode até fazer uma leitura mais a sua leitura, né? Você pode começar a ler de trás para frente e por aí vai. Até porque, como eu já disse no início, muita gente conhece a tua história. Então eu até queria, ainda tomando ali como ponto de partida o Noites Tropicais, uma coisa que eu fiquei pensando é assim, talvez quem conhece o Noites Tropicais, né, que foi um sucesso de vendas e tal, foi bastante badalado na época, eu acho que as pessoas podem sentir em alguns episódios da tua trajetória que, vamos dizer assim, você preferiu valorizar outras coisas que não estavam valorizadas naquele livro. Então, isso que eu queria te perguntar. Houve essa intenção, por exemplo? Eu senti que você não trata talvez em tanta profundidade o episódio da criação da Dancing Days, da boate, da famosa boate que você conduziu. Tem um período que você participou também do Manhattan Connection, né, que era um programa inovador nos anos 90 e tal. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor qual foi o teu critério para dar maior ou menor espaço, mais ou menos ênfase a certos episódios da sua vida nesse livro, que já tinham, de alguma maneira, sido abordados no Noites Tropicais. Uma primeira preocupação foi me distanciar do Noites Tropicais. Eu não abri o livro nenhuma vez, enquanto, será que foi? Não. Eu resolvi encarar mesmo assim, porque eu não queria repetir histórias plagiar a mim mesmo, né? Mas algumas histórias também, essa do Dancinha, algumas eu achei que já tinha contado suficientemente. Outras, tipo um disco, um romance com a Elis Regina, que é um dos grandes momentos ali do Noites Tropicais. Isso são 3 linhas no De Cu para a Lua, né? É comemoração, a sorte que eu dei de ter encontrado a Elis naquele momento, e a sorte que ela deu de ter me encontrado, e pudemos fazer um disco maravilhoso que mudou o rumo da carreira dela e que me deu um produtor de discos mais ou menos iniciante, com 25, 26 anos. Para mim foi uma sorte grande aquilo. Fiquei com a maior moral, produzir Elis Regina, tal coisa. Então, alguns episódios, muitos eu passei batido, outros eu fiz uma pequena menção para as pessoas entenderem o fio da narrativa, por que aquele cara ficou desse jeito e tal coisa. Eu tive essa preocupação também. O que acontece? Primeiro eu contei com o meu amigo Luiz Stein, grande artista gráfico, que fez essa capa fabulosa, com uma sobrecapa e tal, e dele foi essa ideia desses números gigantes, mostrando o ano, e as fotos bem próximas, assim. Eu comecei a escrever o livro como uma autobiografia, como uma biografia clássica. Família, escrevi umas 50 páginas ali. Daí
fiquei meio esquisito, dei uma parada, você inventa que tem outras coisas para fazer, mas, na verdade, estava ali. Quando veio a pandemia, a quarentena, eu fiquei em casa, isso, não tinha nada que fazer, escrevia o dia inteiro, escrevi 300 páginas em 2 meses. Né? A rigor, esse livro foi escrito em 3 meses, 480 páginas, é um absurdo. Eu nunca produzi assim. Mas, durante a quarentena, quando eu retomei o livro, eu fui ficando todo mais soltinho, assim. Eu me lembrava de um episódio que foi em 2000, eu estava em 64, né? Daí lembrava um episódio de 2012, aí escrevia. Daí depois lembrava um episódio, nos anos 80, 82, aí escrevia. Então, essa narrativa biográfica foi se transformando em pequenas crônicas, que vai variando, vai mudando, depois foi ficando mais solto ainda, botei poemas, letras de música, apelei para tudo ali, para divertir e emocionar o leitor. Né? Então, foi escrito com uma forma também muito solta, aquilo mistura romance com conto, com Virou crônica. um mosaico de memórias, né, Nelson? Assim, de certo Exatamente, modo. De histórias, né? Um mosaico de histórias. Assim. Sim. Isso. Isso mesmo. Bom, assim, um dos episódios... Não, vamos lá. É tanta coisa que é óbvio que a gente não vai poder abordar aqui. Mas um dos episódios assim que eu não sabia, nem imaginava, é o seu episódio de um atrito que você teve com o João Gilberto, que realmente, assim, como eu sei que ele é um dos seus grandes ídolos, eu imagino como deve ter sido difícil de encarar aquela situação e de relevar, né? Então, porque afinal, seu grande ídolo. Mas eu queria então que você recontasse essa história, como ninguém leu o livro ainda, né? Ou muita gente ainda não leu o livro, queria que você contasse só essa historinha, esse caso com o João Gilberto, que ele é realmente forte, né? E você vê que o final da história, ele tem razão. Bom, a história foi a seguinte, eu estava recém-mudado para Nova York, em 92, o Walter Salles me chamou para ser roteirista de um especial com João Gilberto e Tom Jobim. Eu iria até de Kombi, né? Eu pagaria para fazer esse trabalho. E fui para o Rio e começamos a trabalhar em vários roteiros e coisas. Primeiro fizemos vários programinhas de 5 minutos todo dia, que ia contando histórias da Bossa Nova. Foi muito bacana aquilo, preparando o clima. O que aconteceu no dia da gravação, eu estava lá e assisti, foi tudo bem confuso e tal, e depois no dia eu voltei para Nova York. Aí o Valtinho me mandava fax, o João não quer aceitar nada, ele não quer ninguém falando ali, e aí o João estava puto, o João estava que eu queria incluir depoimentos sobre ele, em 92, de artistas jovens, como o Herbert Viana, como o Arnaldo Antunes, outros dessa geração, assim, e todos batendo cabeça para o João Gilberto, é claro, né? Então, e ele, não, esses caras tudo uns aproveitadores, querem pegar carona, ele tem essa mentalidade aí, mas dessa vez foi demais, porque ele ficou tão furioso que ele falou cobras e lagartos de mim para o Valtinho e depois ainda exigiu que tirasse meu nome dos créditos. Eu pouco me lixei, porque não tinha roteiro nenhum, não tinha feito nada. Na verdade, trabalhei para burro, fiz várias versões de roteiro e já tinham me pagado. Eu falei, que se dane, né? Eu nem quero ter crédito nenhum disso. Agora, mas quando doeu, eu fui escrever... né? Mas doeu, né, Nelson? Não vai dizer que Olha, não doeu. Doeu tanto, doeu, né? Doeu tanto que eu voltei para Nova York e mandei um fax. Levei 2 dias escrevendo um fax para o João, malvado mesmo, querendo...
né, soltando os cachorros mesmo, né? Fiquei 2 dias, né, ruminando aquilo ali, aquela raiva, a frustração. E aí, quando eu fui escrever esse episódio no livro, vou contar aquela história do João, que estava na cronologia ali, e vou contar aquela história. E à medida que eu fui escrevendo e contando, e aí o Valtinho mandou fax, o Valtinho disse que ele tinha sido super agressivo, violento, eu não podia imaginar uma situação dessa, e tudo. Então, eu vi, à medida que eu fui escrevendo o episódio, quando chegou no final, eu falei, na verdade, certamente ele tinha toda a razão. O que pode ser mais interessante ou importante do que um concerto de João Gilberto e Tom Jobim ao vivo? Ele tinha toda a razão. Não tinha que ter nada ali, tinha que ser bem filmado e um bom som, uma imagem bonita, e tchau. Então, eu me penitenciei também desse erro, né, que eu fiz, que machucou ele. Bom, é passado e tudo. Pouco depois, ele voltou a falar comigo, me convidou para o show dele que ia fazer aí em Miami, e aí continuou como se nada tivesse acontecido ali. Sim. Porque ele certamente tinha certeza que ele estava com a razão. Esse homem não é só um gênio musical, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. E olha que eu conheci gente inteligente, hein? Ele era demais. O jeito dele de ver a vida, o espírito crítico, a absoluta noção de valores que ele tem, a integridade artística, isso tudo ele é excepcional, né? Bom, já que a gente falou de um episódio, vou pegar mais um também, que vamos dizer que é bem de bastidores, né? Que eu acho interessante. Tem a ver também a época que você estava fazendo o Manhattan Connection. Então, uma outra passagem que você conta que você levou uma grande bronca do Caetano, né? Do Caetano Veloso. Não foi grande, foi uma chamadazinha. Assim, bom, é que o Caetano, quando fica bravo, sai de baixo, né? Sai de baixo, é o leão rugindo. Só perde para Bethânia. Mas, basicamente, a bronca que ele te deu, se você quiser contar, até é melhor. Quero, claro, com prazer. Você contando é mais saboroso, sim. Ele tem todo o direito, nós somos amigos da vida inteira, claro, né? Claro. E ele não ficou bravo, aquele Caetano bravo, que sai de baixo, né? Nós estávamos comemorando o aniversário do Matina Suzuki, várias pessoas jantando ali, e começou a falar de Paulo Francis, de tudo, e o Caetano falou, racista, absurdo, e olhou para mim e falou assim, e esse aí ri, né? Falou assim, só. Foi uma coisa... Eu falei, Caetano, eu não tenho coragem de bater boca a sério com Paulo Francis. Não é o meu caso. Então, quando ele fala absurdos, racistas, machistas, tudo, eu vou encarar uma discussão bate-boca ao vivo com Paulo Francis? Deus me livre. Então, eu achava que quando a câmera me focalizava rindo, era um comentário. Eu estava falando sobre as loucuras que o Francis estava dizendo ali. Mas na verdade, ele também tinha razão, né? Porque o normal seria o cara falar, pera lá, Francis, agora foi demais também, né? Mas eu declinei. Eu imagino que se fosse hoje, isso daí já aconteceu mais de 20 anos atrás. E numa época onde o politicamente incorreto não incomodava tanto, né? Hoje em dia incomoda muito mais. Então, eu imagino talvez até que se fosse hoje, talvez... O Francis estaria preso. O Francis estaria preso. Com certeza. Inclusive, os dois tiveram uma polêmica pesadíssima nas páginas da Folha mesmo, né? O Caetano e o Francis tiveram uma polêmica violenta, assim, de um achincalhando o outro. A coisa foi braba. Então chamou ele de filha de Fu Manchu. Filha de Fu Manchu.
Eu adorei, achei muito engraçado aquilo, É. né? Eu não me lembro direito, direito da polêmica ali, Sim. porque como eu morava lá, não tinha internet, Eu acho não que vi as teve coisas a da ver com aquele Folha. show que o Caetano fez com o Mick Jagger, e ele ficou meio tirando sarro, talvez que o Caetano estava babando muito pelo Mick Jagger. Então teve uma coisa que eu acho que Sim. começou daí, aí a coisa foi braba mesmo. Foi realmente uma polêmica pesada, com réplica, tréplica e muita xingação. Realmente foi Você sabe que uma pesado. das coisas que mais me incomoda, que mais Uhum, eu fico uhum, inquieto, nervoso, é quando eu vejo, eu sou tão agregador, cara, é, quando eu vejo dois amigos meus brigando, eu faço tudo ali para aproximar, para mediar, porque sim, eu não gosto de ter que tomar partido de um ou de outro. sim. Essa coisa binária Uhum, na minha vida vai se diluindo cada vez mais. Já uhum. estou essa coisa, essa visão, né, binária das coisas, que hoje está muito em voga também, né? Que é Isso, a visão simplista, a visão estereotipada. sim, Então, não é? Então, sim. eu, eu prefiro tentar aproximar e mediar ali as pessoas. As pessoas brincam no meio musical, que a Monique Gardenberg falou um apelido assim, quando o artista está com problema de disco, de show, problemas ali, fala, chama o Harmonizer. O Harmonizer sou eu, que vou chegar lá e juntar a banda, levo para um lado. Eu seria um ótimo político Sim, nos tempos que política era sério, era uma sim, arte, tudo ali. sim. Aí eu consigo harmonizar as coisas, aprendi muita coisa, e ensino no livro, é muito Uhum, autoajuda também, como sim, lidar com artista, como é que sim. você faz, dá sempre ser um a um, coisas que você pode falar na frente de uma pessoa, se tiver a banda inteira em volta, você está morto, os caras te matam. E Claro. não, o problema não é afirmar um poder. O problema é resolver um problema. Uhum, Então, se tiver que pedir desculpa, eu peço. Se tiver que assoprar, eu assopro. Se tiver que assobiar, eu assobio. Eu quero resolver o problema uhum, ali. uhum. Então, esse é o método do harmonizer. E, Sim. claro, você tem que ter uma boa dose de tolerância. E Uhum, como disse meu amigo Nesso Hertegun, que é um personagem do livro, presidente fundador da Warner e tudo, um homem sábio, eu falei, meu filho, nesse nosso business, a gente tem que desenvolver um segundo gosto. Aquilo foi chave na minha vida. Eu aprendi que quando eu estou ali produzindo um artista, eu tenho que estar a serviço dele. O disco sim, não é meu, não tem um disco de autor, então vai lá, tem sim, produtor que faz o seu próprio disco. Se sim. você se coloca à disposição do artista, você tem que estar ali como um samurai, defender ele de tudo, principalmente dele mesmo, né? Que Uhum, às vezes não fazer uma bobagem, você, pelo amor de Deus, não faça isso, porque, sim. mas sempre termina as duas, fala assim, mas o disco é seu, você faz o que você quiser, estou aqui trabalhando para você. Sempre acabo resolvendo do meu jeito. Tanto que você pode perguntar a qualquer pessoa do mundo musical, todas as pessoas que eu trabalhei em disco ou em show, eu nunca tive, não é uma briga, nunca tive um bate-boca, Uhum, barraco. Eu tenho horror disso, horror. sim. Prefiro engolir um sapo do que armar um barraco. Então, nunca, com artistas tão diferentes, trabalhei com Ed Mota, Tim Maia, Elis Regina, Sandra de Sá, Marisa Monte, Daniela Mercury, Fernanda Taca, nunca tive, todas elas, Elba Ramalho, um monte de artistas queridos, de Djavan e tudo, e conseguimos levar tudo ali numa boa. Sim, é possível levar numa boa. Eu Uhum, recomendo a leitura modestamente, como para as pessoas jovens produtores. É um uhum, beabá ali de como produzir um disco do uhum, ângulo humano, né? uhum. Como lidar com, pilotar esse transatlântico, né? Que é um disco de um grande artista. Meu gato está miando furiosamente. Max,
Ele também é personagem do livro, Max, Sim. meu gato. Ele é muito exibido, ele quer aparecer aí na televisão, fica chamando a atenção. Bom, Nelson, então, ainda seguindo nessa linha Harmonizer, né, que eu vou lembrar de uma coisa que o Caetano disse de você, que não é à toa que ele disse, né? Ele disse que você foi o único crítico musical no Brasil que fez carreira sem perder amigos. Quer dizer, que é mais ou menos isso que você está falando. Porque, assim, quando você está produzindo disco, você está lá, cara a cara com o sujeito, tal, né? Pode ser amigo, pode ser um conhecido, etc. Tal. Agora, quando você está com poder ali, né? Uma máquina de escrever na frente, um computador, e um trabalho que não te agrada, muitas vezes você tende a achar que vale a pena dizer o que você está sentindo, é a tua verdade e tal. Então, você pode desagradar um amigo. Então, é aquela história. Eu queria te perguntar se realmente, como crítico, tá? Você realmente enfrentou saias justas aí em alguns momentos para se manter fiel a esses amigos. Nunca teve nenhum caso assim que você, vamos dizer assim, chegou a dar uma abrandada, uma maciada numa crítica para não machucar o coração de um amigo? Não, quando eu comecei a escrever em jornal, eu tinha uma coluna, eu tinha 23 anos, e era já compositor, já tinha ganho o festival com Dor de Caymmi, tinha muitos amigos no mundo musical, e eu tomei de cara uma decisão. Estávamos em 1967, um tempo brabo ali, depois eu fui fazer coluna em jornal nos anos 70 todos, mas nesse início aí eu queria usar um espaço precioso de expressão. Estamos em plena ditadura ali. Você tem um espaço no jornal, valia ouro, porque alguma coisa você podia dizer, alguma coisa disfarçada. Eu não era um colunista político, era um colunista de cultura e música. Então, eu falei, eu não vou desperdiçar meu espaço. Primeiro, eu fiz essa jura aí, eu jamais vou perder um amigo por causa de uma notícia. Ponto final. Isso foi maravilhoso na minha vida de colunista, porque eu sabia de tudo, de todo mundo que estava circulando ali, e eu sabia o que podia e o que não podia. Então, os amigos ficavam todos muito gratos e confiantes, e podiam confiar, e aí me davam as melhores notícias em primeira mão, quem que eles iam procurar, um cara que eles confiavam. Então, eu achava muito mais útil, interessante, eu usar meu espaço para mostrar uma coisa que eu gostei, que ninguém conhecia ainda, curtir e compartilhar, né? Eu tinha essa vontade, em vez de usar meu espaço para dar uma demonstração de força, para mostrar um poder ali, para sacanear um artista. As coisas que eu não gostava, eu nunca perdi meu tempo escrevendo. Como eu não tinha obrigação de fazer crítica de música, muitos colegas muito sérios, muito bons, inclusive você e tudo, trabalharam anos com a obrigação de fazer, gostando ou não, né? Você tinha que... Eu não, porque era colunista, eu escolhia sobre o que eu falava. Então, eu achava uma bobagem eu falar, ou de show. Então, show que aconteceu há 2 dias, nunca mais vai se repetir. Essa ilusão que os caras têm de dar tiro no ego do artista, que é fácil acertar, porque os egos são gigantescos, não tem como errar, qualquer coisinha e tudo. Tem um episódio engraçado também, eu me lembro, lá no começo dos anos 70, eu escrevi alguma coisa, talvez tenha sido referente a um disco que o Roberto Carlos não gostou, ficou incomodado aí, ai meu Deus, a Vanderleia me falou, ele lê todo dia e pai, eu falei, vamos lá. Aí fui ao Canecão ver o show dele. E aí, quando depois fomos ao camarim, eu era casado com a Marília Pêra e ele com como é que chamou a primeira mulher do rei? A Nice, né? Então eu fui lá meio nervoso no camarim,
quando a gente se viu assim, foi aquele abraço, começamos a chorar os dois. Olha, foi de uma. Meu Deus do céu, foi comprometedor aquilo. E as mulheres rindo da gente. Olha só esses viadinhos, olha só. E eu amo o rei, né? Eu sou um súdito do rei, sempre fui. Tá certo. Tem uma expressão, ainda vou seguir um pouquinho por aí, de todo modo, porque eu acho que assim, você cunhou uma expressão que eu acho que tem muita gente que já repetiu para mim, porque a expressão colou mesmo, né? Se eu não me engano, foi ainda nos anos 90 que você se referiu aos críticos malzinhos da Folha, né? E isso colou. Malvadinhos. Os malvadinhos da Folha, os malvadinhos da Folha, né? Que eram aqueles caras que tinham uma atitude diferente da sua, né? Completamente. Exatamente. Mas assim. Vários meus amigos, né? Isso foi inspirado pelo Pedro Alexandre Sanches, de quem eu gosto muito, é um excelente crítico musical. Meio maluquinho, mas conhece muito aquilo. Então, eu chamava ele de malvadinho, e a gente discutia coisas sobre Daniela Mercury, nunca teve problema de ele escrever uma... Ele fez uma crítica maravilhosa do Noites Tropicais. Então, foi inspirado no... que não era um malvadão, um monstro, era um malvadinho, né? Aquela coisa da ferroada. Morde a sopra. Era um estilo, muitos tinham, né? Era típico dos anos 80, não é? Talvez a liberdade reconquistada, o fim da ditadura, isso tudo. Então eu vou falar tudo, agora pode. Então tinha o Luiz Antônio Giron, que é um crítico excepcional, sempre achei um tipo de música. Tem um livro que é dos melhores livros da música brasileira, que se chama O Fino do Samba. É uma biografia do Mário Reis, que é muito mais do que um livro sobre música. É a história de um branquelo mauricinho que, nos anos 20, 30, ali, se torna o ídolo do Ismael Silva, dos grandes fundadores, os pais fundadores do samba, cantor predileto do Noel Rosa. E ele era um mauricinho de Ipanema, né? E conquistou uma história incrível. A história é ao contrário da história, como sempre, é o coitadinho que aí os outros todos, e o coitadinho não, ele não é coitadinho nenhum, pelo contrário, tão maluco que largou a carreira no auge do sucesso. Não explicou mais nada, ele era mal-humorado. Eu conheci o Mário Reis pessoalmente. Com o Giron, eu tive uma polêmica nos anos 80, ali, que foi um dos primeiros shows da Marisa Monte em São Paulo, que veio com uma coisa, né, teve um bate-boca, um buchiche, um boca a boca incrível, que a Marisa já estava sendo cultuada, né? Nem era conhecida, já era cultuada. Então, ele fez uma crítica do show, dizendo que a Marisa era uma miragem minha. Olha, eu respondi a ele, fiz uma coluna inteira ali, respondi a ele sem ofensa, sem nada, mas ele apanhou, porque é claro que ele estava errado, né? É claro que ele estava errado. A Marisa mostrou. Muito depois já brincamos com isso e tudo, né? Então, falei tudo aquilo, rebati ponto a ponto ali e terminei. E quer saber mais? Quem gosta de polêmica é Gerald Thomas. E encerrei. E nós continuamos. Aliás, ficamos até mais amigos depois disso, conversando mais. Max, por favor. É o felino indisciplinado. Nelson, vou mudar mais um pouquinho agora de assunto. No início dos anos 90, você dizia que a trilha sonora do governo Collor era a música sertaneja, né? Que naquela época sem dúvida era uma grande onda que tomou conta do país, né?
Inclusive, eu lembro também que eu cheguei a fazer uma entrevista com você. Você dizia que esse era, inclusive, o motivo para você criar aquela sua pequena gravadora, a Lux, que você criou e Sim, agitou na época que você morava em Nova York, né? E você dizia textualmente que você queria uma gravadora que fizesse música brasileira de qualidade, ou seja, naquela época tinha muita coisa na não música tinha. brasileira de qualidade duvidosa, assim como tínhamos também um presidente de qualidade muito duvidosa, né? Muito mais que dúvida. Então, aí, anos depois, inclusive, você voltou a esse assunto e aí que você fez uma frase perfeita que você gravou que cada governo tem a música que merece. Essa eu tirei de uma entrevista sua também. Então, agora eu vou te Exatamente. colocar numa situação que eu não sei se é frio ou não, mas eu vou ser obrigado a te perguntar. Qual seria a Claro. música ou gênero musical que o governo de hoje, ou melhor, o desgoverno brasileiro de hoje, mereceria? Qual seria o gênero, qual seria a música? Olha, esse é um governo que odeia a música. Esse governo não merece sequer uma música ruim. Esse governo odeia a cultura, odeia a arte, odeia a sensibilidade, porque não entende, porque não tem sensibilidade, odeia muito por inveja também. Pô, esses caras sabem tanta coisa que eu não sei. Pois é, quer moleza, senta no pudim. Eu acho que esse governo não merece música, né? Merece panelaço, buzinaço. Esse é o som que eu dou para esse governo. Mas Merece um impeachment, inclusive, né? Merece um impeachment que pedidos não faltam, né? Inclusive, né? Mais de 30, né? 50, Nelson, mais de 50 já. 50, mais de você 50. vê. Esse cara, a gente ele é incomparável até com os nossos piores presidentes, com o Jânio, com o Collor, tudo. Sim. Não é totalmente Bateu todos os recordes. desclassificado. É um cafajeste, um cara grosso, sem nenhum preparo. Sim. Eu acho que ele vai se dar mal, porque ele está se inchando, ele acha o máximo. Quanto mais ele se acha o máximo e tudo, mais perto ele está do abismo, eu espero. Sim, esperamos. Bom, vou entrar agora numa coisa que eu achei muito divertida, né? E uma coisa mais pessoal sua, mas que tem um lado muito divertido. Lendo uma das entrevistas suas sobre o livro, eu ri muito ao saber que você, para se recuperar de uma cirurgia, você tem feito aulas de boxe, quer dizer, você virou um boxeador. Sim. E o que eu acho mais engraçado nessa história é ver você, que sempre foi assim o mestre da palavra, da lábia, né, da cantada e tal, descobrir que dar soco pode fazer bem à sua saúde, quer dizer, fazer coisas que você nunca fez antes. Então, queria que você contasse um pouco essa história, porque com prazer, é muito divertido. Eu tive 2 cirurgias gravíssimas na coluna, na medula, fiquei 3 meses paraplégico da cintura para baixo. Então, comecei a fazer fisioterapia, tudo, me recuperei, graças a Deus, caminhando, não andava. Né? E aí o meu fisioterapeuta veio um dia com essas luvas de boxe. Eu nunca imaginei isso. Né? Aí me lembrei imediatamente que o João Gilberto adorava boxe. Ele me falava muito de boxe, como uma arte. Eu achava estranho o João Gilberto todo zen, pacífico, gostar de boxe. Mas, João, é muito violento. Cortázar também adorava, Júlio Cortázar também. Muita gente. Júlio Cortázar. Não é violento, é arte. E realmente algumas pessoas, alguns pugilistas, o Muhammad Ali, o Mike Tyson, aquilo é superior, né? Não é movido a ódio, é movido à competitividade, que é outra coisa. Então, ele me deu as luvas e fica com aquelas manoplas e me ensinou os golpes. Então, é um exercício para a minha coluna, tudo que mexe muito, para as pernas, tudo. E para a minha cabeça também, porque eu não tenho impulso violento já. E aí cada porrada que eu... Crivella! Bolsonaro! É uma catarse. No final eu fico suado todo, aliviado. Eu recomendo, hein? É muito bom.
76 anos. Vou competir na categoria sub-80. Tá certo. Um novo boxer aí, um boxer. Boxer é muito bom mesmo. Sim. E é muito artístico também. Agora eu estou aprendendo os golpes, como é que pega de lado, de coisa, os jabs, e o soco no fígado. Em breve estaremos até trocando luvas, vamos ver. A Patrícia Pilar também faz boxe. Já me desafiou para um round. Vamos ver. Tá certo. Como o cara pode dar um soco na Patrícia Pilar? Melhor não, né? Melhor não. Melhor dar a cara. Vamos, pode começar. Tem uma outra coisa também de uma entrevista sua do ano passado, também tem uma outra ótima frase. Você fala que nostalgia é a coisa que mais envelhece. Quando é que você percebeu esse perigo? Aí, quando você percebeu pela primeira vez esse perigo? Quando comecei a envelhecer. Ali, na virada dos 40, ali já comecei a notar isso. Não, no meu tempo, pelo amor de Deus, lá vem, né, coisa que não dá. Então, e eu notei isso. Então, todas as vezes que eu fiquei um pouco nostálgico, falei, isso, você está ali querendo coisas que já passaram. Né? Afinal, eu sou autor como uma onda, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Isso eu acreditei também para mim mesmo. Né? Então, meu Deus, fiquei até confuso agora. Carlos, o que eu estava falando? Da nostalgia, do mal da nostalgia. Do mal da nostalgia. O perigo da nostalgia. Perigos da nostalgia. Né? Você pode rever a história, é um outro tipo. Né? Eu digo que eu não tenho saudade de nada da minha vida, porque eu vivi tudo intensamente. Não ficou faltando coisa. Eu podia ter. Não tem isso. Eu aproveitei as sortes que eu tive, trabalhei, tinha uma clareza do que eu queria e, sobretudo, do que eu não queria, né, da vida. Eu nunca lutei por dinheiro, por poder, sempre lutei por independência e liberdade. Isso que eu falo para minhas filhas. Eu quero... O Marcos está demais, hein? Devia pedir alguém... Ai! Desculpe, aqui em plena Flipossos. Ai! Coitado, ele está preso na sala. Ele está preso, ele vai ficar miando, vai torturar a gente aqui, Carlos. Eu vou lá um segundo. Tá bom, vamos lá. Vou soltar o bicho, coitado. Vamos lá. Então, enquanto isso, eu vou fazendo a narração. Nelson foi liberado. Não, estou te ouvindo aqui, já foi. Coitado. Opa! Coitado. O gato já foi resgatado. Nelsinho volta. Ele estava miando, coitado. Ele estava miando. Olha, dando entrevista de short. Que bagunça. Não, ele estava miando que meu neto fechou a sala para não entrar barulho. Claro. E ele estava dormindo, como sempre, né, aqui dentro. Aí acordou, deve estar com fome. Aí começa a miar. Eu não estava vendo, coitado, que ele estava. Ele tinha razão também, né? Devia ter levantado na primeira. Sim. Esse gato, meu Deus do céu, ele aparece bastante no livro. Ele é muito especial. Eu adoro gato. É um bicho muito engraçado, muito inteligente e muito companheiro também. Totalmente lenda que gato não é afetuoso. Imagina, isso é pior que um cachorro ali, né? Eu amo animais. Quanto mais conheço gente, mais gosto dos animais. Não é original a frase, mas é mais atual do que nunca. Nos dias de hoje tem muitos supostos seres humanos aí que estão perdendo para os animais, né? Realmente. Longe, né? Estão perdendo, E só para fechar aquela história da nostalgia, tem a grande frase que eu acho que até na entrevista que eu li você mencionou e que a gente não pode esquecer. Paulinho da Viola, né, dizendo meu tempo é hoje, né? Essa é perfeita. Meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje. Esse é um grande mestre, né? Que coisa, que capacidade de síntese tem o Paulinho, né? Ali o cara falou tudo, né? Exatamente. Meu tempo é hoje. Eu vivo isso intensamente.
como disse o Gil, que eu fiquei muito emocionado, eu não sabia disso, mas o meu editor pediu uns textinhos para amigos meus para botar ali no livro, pediu para Caetano, para Marisa, para o Lulu, para o Bial, para o Gil e tudo. O Gil fez praticamente um haikai, assim, são 4 versinhos, tudo. Nelson Mota, Nelsinho, sempre menino, sempre adolescente, não sei que não olha para o passado, olha sempre o sol nascente. Foi o que o Gil escreveu para mim. Eu marejei. Também com essa capacidade de síntese total. Ele disse isso: eu sou um menino, sou um adolescente, né? Eu nunca vou ser um velho por dentro, nunca. Não é melhor nem pior, eu acho que é diferente. Eu tenho um espírito adolescente, de menino, em tantas coisas, até coisas não boas, né? Às vezes reage a situação como um garoto. O que é isso? Sou bisavô, mas me flagro às vezes para não vou fazer uma pirraça de criança, pelo amor de Deus, né? Então, eu vou levando assim desse jeito, porque há muito tempo eu já desisti de tentar convencer alguém de qualquer coisa. Eu dou minha opinião sobre aquilo com a maior responsabilidade, trabalho no texto, estudo, sou muito sério com isso. Se gostar, ótimo. Se não gostar, ótimo também. A minha parte eu já fiz. Então, ficar dependendo do que os outros vão dizer e tudo, você está morto. Bom, então eu imagino então que você não é de frequentar redes sociais, né, Nelson? Porque é na lama das redes sociais que isso rola, né? É o que mais rola, né? Eu vejo um pouco o Instagram, vejo algumas vezes ali por dia, às vezes tem coisas interessantes. O Instagram é mais visual, né? Não rola tanto tanta discussão, né? Não estou ali para levantar polêmica, né? Quem vai ver meus posts pessoas que me seguem mesmo. Raramente tem alguém que fala alguma barbaridade assim. Eu apago e bloqueio imediatamente. Não é obrigação. Quem pensando que é um lugar democrático, isso aqui é minha casa, só fala quem eu quiser, pronto, ponto final. Vai lá nos outros sites que você quiser. Aqui não, aqui é uma coisa entre amigos, é outra onda. E então eu escapo bastante dessa arena, que é o preço da pessoa ficar mais conhecida, né? Minha mãe, que é grande personagem do livro, ela tinha uns ditados mineiros assim, e ela falava: olha lá, hein? Que macaco que muito mexe quer chumbo. Ele pulando na água, eu falo, fique na sua. Então, eu falo, olha, minha mãe dizia, mas quer mesmo, começa a se exibir muito, aí começa a vir chumbo em cima. Eu não tenho essa pretensão de me promover, sei lá, eu não ligo para isso. Eu cheguei até aqui, ponto. Tenho uma história de vida, vivi uma vida tão excitante, tão variada, que não posso me preocupar em estragar o meu hoje por causa de inveja, ressentimento. Eu acho que esse é o grande motor do ódio ali, é a inveja e o ressentimento, né? O preço que uma pessoa popular numa rede social paga é virar o alvo de todos que gostariam de ser esta pessoa. Então, eu recomendo a todo mundo o documentário lá das redes, como é o Dilema das Redes. É uma coisa incrível, que é muito grave, sobre esse domínio, não é de uma ou de outra, é de todas as redes, dessa máquina de fazer dinheiro. E ódio, né? Está usando o ódio para fazer dinheiro. Né? Quanto mais ódio tiver nas redes,
mais eles vão fazer dinheiro. Isso. Né? Porque fizeram... Isso fez a coisa... o erro foi desde o começo. Sim. Pensaram assim, ideias geniais, sites, aplicativos, tudo. Como nós vamos ganhar dinheiro com isso? Se eles tivessem escolhido, digamos, o Instagram, o Facebook, uma mensalidade, $1, como fez o New York Times, como fez o Washington Post, não depende, já superou, tem mais assinaturas digitais do que... Não está dependendo tanto de anunciante, de tudo, né? Então, em vez de botar um preço popular, como um streaming e tudo, abriram para publicidade. Aí é que foi para o suicídio, né? Porque quanto mais brigarem, mais vale aquele espaço, quanto mais gente xingando, né? Eles se alimentam disso, e eles alimentam isso também. E me parece uma situação sem saída. Né? Você pode, talvez, minorar isso, de alguma forma vai ter regulações mais fortes, talvez, mas isso sempre se tornou a indústria mundial do ódio. Esse ódio que as pessoas têm nos lugares, na Europa, Estados Unidos, os ódios de imigrantes, são todos estimulados por esse clima beligerante todo. O cara não vai... Por isso que uma das coisas que eu gosto, e eu vivo elogiando e agradecendo, são os comediantes, né? Nessa época assim, de trevas mesmo, de tudo. Esses caras, o Fábio Porchat, o Adnet, o pessoal do Porta dos Fundos, eles fizeram a gente rolar de rir nesse tempo horroroso, que tiveram a moral em cima. E eu acho que o riso é a maior arma contra o ódio. Um cara odioso, ele aguenta qualquer xingamento, porque é o terreno dele, mas ele não aguenta o ridículo. O ridículo. E o ridículo ninguém aguenta. Né? Exatamente. Então, o riso revela o ridículo das coisas, das atitudes, e realmente eu acho que o riso é uma grande arma contra o ódio. Não é o amor. O amor não vence o ódio. Pelo contrário. Né? O riso é que vence. O riso é que é uma arma poderosa. É por aí. Nelson, tem uma dúvida também, que é um tempo que eu queria tirar. Anos atrás, quando você começou a escrever mais sobre política e também passou a se dedicar mais à literatura, eu acho que foi na década passada, eu pensei assim, fiquei com a impressão talvez de que a sua ligação com a música já tinha diminuído um pouco, assim, a intensidade da sua ligação ou do seu interesse com a música tinha diminuído. Eu estou certo? Estou errado? Com certeza. A música já foi o centro da minha vida. E hoje está longe disso. Não que, claro, eu continuo amando música, mas eu não tenho mais aquela ansiedade de buscar, saber das novidades, dos discos. E ficou tudo tão fácil. Me lembro uma música, onde eu vou achar? Está tudo lá no Spotify. Então, a minha relação com a música... eu não, poucas vezes eu escrevo sobre música, ultimamente. Pouquíssimo, eu posso escrever sobre o que eu quiser. Eu tenho escrito muito sobre política, mas escrevo sobre música algumas vezes, sobre cinema, sobre séries, livros, tudo. Então, quando... Ai, meu Deus. Atrapalhei meu próprio raciocínio, cara. Está falando aí que a relação com a música diminuiu aí nos últimos anos, né? Mudou, né? Assim, ou diminuiu? Mudou muito. Eu não tenho esse trabalho. A cena musical não é tão rica quanto o meu tempo. Isso que eu ia te perguntar. Passa por aí também. A frequentar essas pessoas. Não, meus contemporâneos, pessoal dos anos 80, as pessoas têm sua vida, vão tocando ali, não estão em época de turmas, mas, né, cada um vai escolhendo o seu caminho. Então,
a música está no fundo do meu coração. A música está muito na minha escrita também, porque eu sempre trabalhei para ter uma escrita musical. As frases têm um ritmo. Isso é a lição do Garcia Marques. Ele falou, você vai lá, faz um ritmo ali, ali você vai hipnotizando, ele diz, vai hipnotizando o leitor com aquele ritmo ali e vai levando a ele até o próximo parágrafo, e vai levando até o próximo parágrafo. Eu sou do método Garcia Marques, eu faço isso ali. Às vezes eu sei que uma frase, que tem palavra que está faltando, que está sobrando ali. Eu sei que não precisava, mas dá um ritmo danado ali, entendeu? Então, eu acho que minha escrita é musical e ajuda a envolver o leitor, porque mesmo lendo em silêncio, o ritmo das palavras ali vai envolvendo. E, então, eu acho que nisso a música também me ajudou muito. Alguns fenômenos musicais, tipo Anitta, Mr. K, claro, isso alguns me chamaram muita atenção, né? Eu fiquei interessadíssimo na Anitta, desde o primeiro cara, eu acho que escreveu sobre ele, e nunca fui tão esculhambado na minha vida, nem em crônicas políticas. Olha que coisa incrível, né? Escrevi reconhecendo o que a Anitta é. A Anitta já tinha cantado na Olimpíada, cantado com o Gil Caetano, já tinha gravado com uma bossa nova em inglês, com Paul Bear, uma coisa linda, tipo ali, gravou espanhol, gravou reggaeton, um espanhol ótimo. Essa garota é um fenômeno. Depois ficamos até amigos, né? Porque então eu fiz uma crônica sobre ela, falando o que era verdade, o que ela já tinha feito, de onde ela saiu, aonde ela chegou. A Anitta tinha 26 anos, 24 anos nesse tempo, e já era sua própria empresária e tudo. Essa crônica, depois, as pessoas recebiam xingamentos assim, sigo você há 50 anos, agora não mais, traidor da música brasileira, você é um vendido, quanto ela te paga? Nossa. Mas o que é isso, meu Deus? Por que desperta esse ódio? Né? O nosso Tom Jobim tinha razão quando falava. Preconceito. Né? O sucesso no Brasil é completamente danoso. Né? O brasileiro odeiam o sucesso. Né? Gosta de quando o cara fica artista desconhecido, aí fica velho, aí fazem movimentos para salvar, para homenagear isso, as coisas mais cínicas, né, que tem. Então, o Jobim, a frase célebre dele, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Uma frase de gênio do Tom Jobim, que já tinha acontecido com a Carmen Miranda, já aconteceu com ele também, com ele. E agora está acontecendo com artista que você, querendo ou não, é o maior sucesso de artista brasileiro, de maior sucesso no exterior de todos os tempos. Né? O João Gilberto, o Tom Jobim, são uma elite musical, né? Música, não foram de hit parade, dessa história. E agora a música é selvagem, né? Porque e tudo se sabe, é tudo medido, são não sei quantos milhões de likes, sei que, você sabe quanto gostam daquela música, quantos gostam, uma boa precisão daquilo. Sim. Nelson, infelizmente estou recebendo aqui o recado que a gente já estourou alguns minutos. Bom, foi um prazer aí, uma conversa deliciosa. E, de novo, parabéns pelo livro. Muito obrigado, Carlos. Foi um grande prazer te ver. Meus queridos aí, desculpe essa confusão felina, né? Mas deu um toque familiar, assim. Melhor que se a gente estivesse num palco, né, Carlos? Maravilhoso. Achei melhor que estivesse no palco. O seu palco. Eu adorei. Ele é o palco, exatamente, Carlos. Ele é um patrimônio, né? É um patrimônio nacional. Esse homem não podia morrer nunca, nunca.
É imortal. Que delícia de história, que delícia ouvir você, Deus te ouça. Nelsinho. Coisa mais gostosa. Agora, Nelsinho, eu adorei essa entrada do seu gato. Eu também sou gateira, viu, Nelsinho? Você sabe disso, já te falei. Gatista é Gatista. mais, tem um tom político quase. É um tom político, exatamente. Inclusive, eu até te mandei a foto do meu paçoca, que parece com o seu, né? Sim, parece com o Max. Parece com o Max mesmo. Uma belezinha, meu paçoca. Olha, Nelson, que história mais gostosa, que delícia, e que livro maravilhoso que deve estar, né, que deve ser esse. Eu ainda não recebi, né, a editora não me mandou, mas com você vai se divertir. eu vou ler. Que gostoso. De ouvir você é muito bom. E o Carlos também conseguiu tirar um monte de coisa gostosa, porque vocês são amigos, contemporâneos, sabe tudo. Né? Uma delícia. Quantas passagens gostosas que você contou para nós dessa, né, dos bastidores das músicas que você fez, que você criou, das pessoas, dos artistas. Agora você falando da Anitta, eu acompanhei essa polêmica, realmente você foi massacrado, né? Como se não tivesse todo um background, né, atrás, como se não tivesse todo um histórico super importante que a gente tem que reverenciar, porque você sabe tudo, né, da história da música popular brasileira de todos os tempos. Mas é o que você disse mesmo, a gente tem que relevar essas coisas e as pessoas ficam enciumadas mesmo com o sucesso dos outros, né? A gente não pode ligar para isso, né, Nelsinho? Não. Vamos olhar para isso. Olhar para frente. Mas muito bom. E olha, eu vou deixar aqui uma notícia, Nelson, que o ano que vem você vai ter que voltar para o Flipossos. Tá? Vão ser 3, você vai voltar. Sabe por que você vai voltar? O Carlos Calado já sabe disso. Conta para ele, Carlos, por que ele vai ter que voltar o ano que vem? Eu já até te convidei também, você não vai poder. Lembra? Porque o Flipossos 2021 vai ter como temática literatura e música. Sim. Literatura e música. Sim. Literatura e música, a temática é literatura e música, a Sinfonia das Letras. Sim. Vai ser muito legal. Vai ser bonito isso. Sinfonia das Letras. Sinfonia das Letras. Aí você nem precisa de livro, né? Você vai só com a sua obra, já está perfeito. Não precisa nem ter livro novo, não precisa se esforçar tanto. Pois é. Não precisa mesmo. Mas o Nelsinho vai ter um papel protagonista ano que vem no Flipossos 2021. Eu só tenho medo é que se eu já vim 2, 3 vezes, se vier mais uma vez, vão ter que assinar minha carteira, vai criar vínculo. É isso. E quem disse que a gente não quer isso? A gente quer isso. Pessoas como você, esse patrimônio, a gente tem que ter perto, assim, por muito tempo, e quanto puder, a gente tem juntos, tem que ser assim. Queria né? só saber uma coisinha. Claro. Esse nosso papo, ele fica disponível no site do... Sim. Qual que a minha mulher quer ver loucamente. E ela não está aqui agora. Onde é que fica no Flipossos? Na verdade, esse ano a gente está fazendo um evento numa plataforma digital. Inclusive, eu estou, nesse momento, na empresa que é parceira do Flipossos esse ano, que é uma empresa aqui de Poços, é uma empresa ligada à educação à distância, ligada com tecnologia, e ela aceitou o desafio de se unir a nós e transformar um evento presencial num evento virtual. E com isso a gente conseguiu levar para o Brasil todo e para vários outros países essa oportunidade de ter contato com vocês através dessa plataforma. Então, as pessoas se cadastram nessa plataforma e não é uma plataforma de YouTube, nada disso, é uma coisa bem diferenciada. Só que a gente vai ter... Então, manda para mim lá... Vou mandar para você. Vou mandar para você. Manda para mim lá pelo WhatsApp, que senão ela... Sim. Ela para ver isso, mas tinha um compromisso. Vou mandar. Sim, com certeza. Esse papo, a gente é histórico, viu, Nelsinho? A gente tem que guardar essa nossa conversa. Eu adorei. Maravilhoso. Nossa, eu também adorei. Mas é isso, cara. Olha, adorei. E vamos, ano que vem, se Deus quiser, estarmos juntos aqui pessoalmente. Né? Não vai dar para você trazer o Max para conhecer o Paçoca, mas...
É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado a oportunidade. vocês. Grande prazer te rever, Carlos. Prazer, Nelson. Querida, estamos Muito, muito felizes. juntos. Tá? Muito feliz. Beijo. Imenso. E Beijo amanhã a grande. gente volta. Obrigada, viu, querido? Obrigada Tá a bom, vocês. querida. Um beijo Obrigado. imenso para vocês. Beijo. Obrigada mesmo. Tchau. Obrigada. Um beijo. Pessoal, é isso aí. Encerramos mais uma noite, né? Sábado à noite, nessa transmissão ao vivo aqui da NUB de Poços de Caldas para o Brasil e para o mundo. E amanhã a gente começa cedinho, né? Às 10 horas teremos aqui nesse palco principal 2 mesas relacionadas ao mercado editorial e ao mundo e ao mundo livreiro para os profissionais. Uma mesa também relacionada à questão da pesquisa que saiu recentemente pelo Instituto ProLivro, referente ao número de leitores no Brasil. E na sequência teremos também, às 10 horas, na sala de autores, uma convidada da editora Madras, que é a Má Prengit Bond, que estará aqui lançando o livro, e no Espaço Flipocinhos, Bem Me Quer, que é um grupo de teatro de bonecos. Estejam todos desde já convidados, estaremos esperando por vocês. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite. Até amanhã.